Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de duas grandes realidades que condicionam a nossa liberdade individual, condicionam a nossa liberdade interior. Eu não estou a falar em termos de enquadramento jurídico, político ou social, eu estou a falar em termos de algo que acontece dentro de nós. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, verem o resto dos vídeos, acompanhar o trabalho, porem like, comentarem. É um dos temas que eu trato, por exemplo, nessa minha obra Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Trato noutras obras também, A Liberdade dos Escravos, por exemplo, Filosofia de Prazer de Viver, onde é a primeira obra que eu trato, o trabalho de investigação que eu trato, a questão do prazer e da sexualidade humana. Tantra, Aristóteles e Epicurismo, o que têm em comum, por exemplo. Faço uma desconstrução até dos desejos. Então, duas grandes realidades que condicionam a nossa liberdade interior, a nossa liberdade individual. Não são as únicas, há muitas. Mas essas têm um peso muito grande na nossa vida. A primeira tem a ver com a nossa dimensão intelectual. No meu trabalho eu comecei mais por falar nesta aqui, que tem a ver com os nossos apegos e bloqueios intelectuais, que gera um conservadorismo intelectual inconsciente, que tem a ver com o nosso ego, que procura o conforto na imediatidade. Até a neurociência concorda, entre aspas, com este tipo de abordagem. Portanto, nós acabamos por procurar o caminho aparentemente mais fácil na imediatidade. É mais fácil, até uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro, em termos cerebrais, gastar menos energia. Por isso é que é muito comum as pessoas prenderem-se a preconceitos, a estereótipos, porque saltar fora dos estereótipos e dos preconceitos implica um gasto maior de energia até em termos cerebrais. Portanto, até nesse enquadramento, a desconstrução do ego e essa perspectiva filosófica, ela está em coincidência de uma maneira ou de outra com a neurociência. Portanto, os nossos bloqueios e apegos intelectuais, eles geram um conservadorismo intelectual inconsciente. Isso condiciona a nossa liberdade intelectual de forma inconsciente, condiciona a nossa liberdade interior. Portanto, nós ficamos apegados a um sistema de crenças, por exemplo, e sempre que aparece uma perspectiva diferente, contrária, contraditória, seja o que for, uma pessoa tem ali um bloqueio, é como se tivesse palas nos olhos. A sua liberdade, de uma forma ou de outra, é autocondicionada. É uma condição que a pessoa coloca dentro de si mesma, na sua própria consciência. Portanto, é uma condição na própria consciência que precisa de um despertar filosófico, precisa de um despertar num desenvolvimento de uma autoconsciência para compreender estes processos inconscientes que uma pessoa não se apercebe. Porque os bloqueios, apegos intelectuais, o conservadorismo intelectual, eles acabam por acontecer de forma inconsciente e bloqueiam a nossa liberdade intelectual de forma interior, seja o que for, de forma inconsciente. Às vezes aparecem novas teorias, novas ideias, novas ideologias, novas formas de pensar que poderiam contribuir de uma forma ou de outra para o nosso desenvolvimento consciencial e felicitário, que poderiam contribuir para o desenvolvimento da nossa felicidade, mas nós não deixamos de entrar. Porque nós estamos. Porque às vezes eles entram em conflito com ideias que nós já temos no nosso sistema de crenças, por exemplo, e que nós não queremos abrir mão. E de forma inconsciente, não nos apercebemos. Criamos pala nos olhos, temos bloqueios e apegos intelectuais, temos um sistema de crenças muito fechado, muito rígido e não nos abrimos. A famosa abertura consciencial, ter a mente aberta, como as pessoas costumam falar, não nos abrimos para novas teorias, ideias, ideologias, formas de pensar, estamos muito fechados, condicionando dessa forma a nossa liberdade interior, a nossa liberdade intelectual. Outra das grandes formas, que eu até fiz um vídeo a falar as duas grandes formas da escravidão humana, tem a ver com este vídeo também, porque é quase um contrário da liberdade, por exemplo, a escravidão, neste enquadramento, que é os nossos desejos, os nossos apetites, as nossas fantasias, os nossos impulsos sexuais. Nós temos, por exemplo, na escola do Tantra Yoga, que é das poucas escolas filosóficas e espirituais do passado do Oriente, que ainda hoje se fala nela, que não ignora a questão da sexualidade, porque quase todas as escolas budistas, taoístas, do yoga, do hinduísmo, seja o que for, quase todas elas propunham celibato, enquanto escolas, enquanto filosofia ou religião, como a pessoa poderia seguir, enquanto escolas. E o Tantra Yoga é das poucas escolas filosóficas espirituais que, apesar de ter o Tantra da mão direita, que é o Tantra celibatário, também tem é assim que se chama, costumam falar, também tem o Tantra da mão esquerda, que não é celibatário. É das poucas escolas filosóficas espirituais que não abandona o sexo. Antes, pelo contrário, ele ajuda as pessoas a relacionarem-se com a energia sexual e isso enriquecê-las interiormente. É das poucas escolas filosóficas espirituais do passado que não propõem o celibato, antes pelo contrário. Mas Tantra significa controle, entre outras coisas. Controle da energia sexual, controle do orgasmo. Significa que nós não vamos reprimir e oprimir a questão da sexualidade, nós não vamos abandonar a sexualidade, mas ao mesmo tempo vamos ter uma relação saudável com ela e não vamos ser dominados por ela. Uma boa parte das pessoas ela é dominada pela energia sexual.
mesmo de forma indireta e inconsciente. E não apenas na questão da dança ou do acasalamento humano, que a pessoa faz tudo para chamar a atenção, para dar nas vistas, para competir com outras pessoas, para competir com os pares, entrando num conflito que pode levar até grandes conflitos, como guerras mundiais e assim. Tem tudo a ver com a competição, com todo o materialismo, a ostentação. Isso tem tudo a ver com a energia sexual e com o ego. A formação do ego a par com a energia sexual. Quem estuda esta questão da sexualidade sabe muito bem isso. As pessoas até são dominadas no marketing. Quando é aquelas convenções de automóveis, as pessoas colocam lá, como é a maior parte do mercado, são os homens que compram, não é? Colocam lá a mulher muito atraente porque mexe com a psique do homem. O homem fica com a sensação de que quando vai levar o carro também vai levar a mulher. Ou vai conseguir uma mulher assim atraente levando o carro. Mesmo que a diferença de idade seja muito grande. Isto é mexer com o marketing, é mexer com a psique, com as carências, com as frustrações afetivas sexuais, neste caso do homem, por exemplo. Portanto, nós somos dominados pela energia sexual se não a controlarmos. Se não formos nós a controlar. E de forma inconsciente as pessoas não se apercebem. Portanto, a liberdade interior de uma pessoa, ela pode ser condicionada pela parte afetiva e sexual. Se a pessoa não tiver um controle, se a pessoa não estiver saudável, se a pessoa não estiver harmonizada. Nós temos dois grandes extremos em relação à energia sexual, como eu costumo falar. O primeiro extremo é muito doentio, é muito decadente, é a causa dos abusos sexuais, a pedofilia, das violações, entre outras coisas, que é a repressão e a opressão afetiva e sexual. Ela tem muitas consequências na nossa vida. Nós temos parado de achar que o sexo é pecaminoso e ter sentimentos de culpa em relação à energia sexual. O outro grande extremo é sermos completamente dominados pela energia sexual. Está ali uma pessoa tóxica, mas como é muito atraente, ela tem todos os indicadores que é uma pessoa tóxica, que é uma pessoa violenta, que não devemos relacionar com ela nem temos amizade. Mas a pessoa está, como ela é atraente, a pessoa está tão dominada pela energia sexual, pelos impulsos, pelo apetite, que a pessoa manda-se para o relacionamento dominada pela energia sexual e acaba por sair muito prejudicada e a sua felicidade é completamente prejudicada por causa disso. A pessoa pode, a coisa ficar tão forte que até pode levar ao suicídio ou assassinato se a pessoa for muito tóxica. Portanto, nós não podemos ser dominados pela energia sexual. Nós temos de dominar a energia sexual. Controlar a energia sexual. Não reprimir e oprimir, que é um extremo, ao mesmo tempo não ser dominado por ela. E é das poucas escolas que eu dou a sugestão aqui para estudarem é o Tantra Yoga. Das poucas escolas filosóficas e espirituais que tratam essa questão. E que não abandonam a energia sexual e que propõem uma relação saudável com a energia sexual. Porque o Tantra não é promiscuidade. Nós temos de estudar, compreender toda essa envolvência do Tantra Yoga. É das questões é das abordagens mais saudáveis a tratar a sexualidade. Portanto, duas grandes formas de sermos condicionados na nossa liberdade interior, na nossa liberdade intelectual. A questão depois do desespero afetivo e sexual. A pessoa se não controla essa parte, se não harmoniza essa parte, vive um desespero afetivo e sexual e está sempre a saltar de relacionamentos tóxicos, depois tem um vazio interior, além do ego e da energia sexual empurrarem a pessoa para uma realização ou outra pessoa, também tem o vazio interior que a pessoa tenta fugir de si mesma para outras pessoas para taparem o vazio. Portanto, está tudo a criar as condições ideais para a pessoa meter-se num relacionamento tóxico, num relacionamento precipitado completamente, com pessoas que não são nada boas para relacionar. Portanto, duas grandes formas de condicionarmos a nossa liberdade interior e intelectual. Bloqueios, apegos intelectuais, que geram conservadorismo intelectual inconscientes, e domínio da energia sexual. Somos dominados pela energia sexual ao invés de a dominarmos. E pronto, fica aqui mais um vídeo. Dou a sugestão para estudarem estas questões. O Tantra Yoga, por exemplo, tenho outra obra, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, Liberdade dos Escravos, outras obras que eu trato esta questão do condicionamento da escravidão intelectual, dos bloqueios e apegos intelectuais. Também trato nesta obra reflexões filosóficas sobre a felicidade pelos volumes, entre outras. Tenho 18 obras publicadas em formato de papel e em formato digital. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Eu estou no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, Spotify, até estou no TikTok. É mais recente, tenho publicado os vídeos lá. E tenho vários cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa. Também dou consultas, dou consultoria filosófica, de aconselhamento ético-filosófico. Deixo todas estas referências na descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, além de porem like, comentarem e subscreverem o canal, ajudarem a divulgar, podem fazer doações para o meu IBAN ou para o MBWay que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, são aqui várias reflexões filosóficas que eu costumo deixar nos meus vídeos. Ajudem a partilhar, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas. Comentem, partilhem, ponham um like, principalmente no canal do YouTube, para ajudá-lo a crescer. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.